capítulo 18 da nossa confissão de fé, que nós começamos semana passada. Capítulo 18 da nossa confissão de fé, sobre a segurança da graça e da salvação. Então, permeia um pouco do que foi falado aqui, bem no finalzinho aqui com o pastor na aula anterior, e o quanto essa segurança na graça, essa certeza da salvação tem feito por nós, tem feito em nós através do poder de Deus. Semana passada nós falamos sobre o primeiro ponto, e esse primeiro ponto fala sobre a certeza. É possível ter certeza? É isso que nós dissemos. Vamos ainda falar mais sobre essa certeza, como ter essa certeza, mas na última aula nós falamos, tem gente que pode até em algum momento ser iludido, mas existe sim, é possível sim ter certeza da salvação. Vamos lembrar, lendo o primeiro ponto, que diz: embora os que creem temporariamente, outros homens não regenerados, possam em vão iludir-se com falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, essa esperança deles perecerá. Então falamos, sim, já foi no capítulo anterior da confissão exposto, há segurança e perseverança na salvação, operados por Deus. Neste capítulo, que é o nosso relacionamento com essa verdade, também sabemos que há quem se iluda. Sabemos que há quem, ímpio e não transformado, se iluda. Mas, quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar em toda a boa consciência diante dele, esses podem, nesta vida, assegurar-se certamente de que estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Isso é maravilhoso. Nós fizemos a comparação com o banquete celeste, que nós já estamos experimentando, sentindo o cheiro, recebendo algo. E falamos sobre essa questão do reino de Deus, do já e do ainda não. De que nós já estamos experimentando coisas dos céus. Dos céus. Isso é delicioso. Mas ainda aguardamos o banquete completo nos céus. Então, disso que nós já experimentamos, a certeza e a segurança da salvação fazem parte, estão no cardápio. E nós lemos, estes que têm essa segurança, esses que estão vivendo seguramente na fé, nesta vida, estes que estão servindo com sinceridade e boa consciência, nesta vida, ou seja, desde já, podem assegurar-se certamente, podem ter essa segurança. Nós lemos, por exemplo, em 1 João, que esta doutrina é extremamente importante para a igreja, para você, para a sua vida. João, ele enfatiza, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, saibam que vocês estão salvos, saibam que estão seguros, saibam, assim saberemos. Então saibam, e quando o coração condenar, saibam que Deus é maior que nosso coração. Então tenham confiança, sabemos que Ele permanece em nós e que nós permanecemos nele. Saibam, este foi o apelo. É importante que todos nós saibamos que somos salvos e seguros em Cristo Jesus. Salvos e seguros. Então, grande ênfase da nossa última aula. Saibam que estão seguros. Saibam que é possível ter certeza da salvação. E quais são os fundamentos dessa segurança? Este é o ponto 2 que nós vamos tratar. Então, segundo ponto deste capítulo 18, vamos falar do fundamento dessa segurança.
Essa certeza não é uma persuasão meramente conjectural e possível, baseada em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e na justiça de Cristo, revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito, em que as promessas são feitas, e no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. E, como fruto disso, mantém nosso coração humilde e santo. É interessante nós termos em mente que isso não é um efeito de êxtase mental. A segurança da salvação não é a mesma coisa que aqueles líderes, aquele pessoal do treinamento de recursos humanos, aquele coach, fica falando, repita, eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou corajoso, mesmo que você seja covarde. Diga, eu sou corajoso, até você criar coragem em si. Não é isso. Não é uma possibilidade, uma conjectura, uma reafirmação de algo hipotético. Não é algo que nós repetimos, somos salvos, temos segurança da salvação, só para aliviar o peso da nossa consciência. Não é algo com um efeito mental. Não é um remedinho de efeito placebo em nós, que a gente toma falando, opa, estou tomando um remédio e isso faz melhorar. Não é. É realidade, e uma realidade muito acima da nossa natureza, uma realidade sobrenatural de Deus em nós, a segurança da nossa salvação. Então, o texto diz claramente, esta certeza não é uma persuasão. Não estou tentando convencer vocês de algo surreal, de algo impossível. E a Bíblia está, na verdade, garantindo coisas sobrenaturais em Cristo. É infalível. Lembrem-se, nenhum de vocês que tem segurança verdadeira na salvação vai chegar a dizer algum dia, mesmo lá nos céus, me ensinaram a ter certeza, mas falhou. Me ensinaram a ter certeza, mas falhou essa certeza. Não existe isso. Então não é uma persuasão meramente conjectural e possível. É uma garantia. Não é baseada numa esperança falível, é infalível. Uma infalível segurança de fé. Hebreus 6:11. Hebreus 6:11. Alguém pode ler? E Hebreus 6:19. Então, nós precisamos ter a mesma prontidão até o fim, e aí nós teremos a plena certeza dessa esperança, que é a âncora da nossa alma. Qual a esperança? Aquela que entra aos céus. Aquela esperança que adentra os céus. Esperança não falível. E que, justamente por mostrarmos essa mesma prontidão até o fim, e isso trazer a nossa esperança, também ser meio da nossa esperança ser renovada em nós, não nos torna cristãos relapsos. É isso que foi falado. Essa acusação de, vocês têm certeza da salvação, então vocês vão fazer o que vocês querem, longe da vontade de Deus. Não, é totalmente ao contrário. É por termos essa segurança que nós tranquilamente frutificamos pelo Espírito Santo. Então, a plena certeza da esperança é exposta quando estamos mostrando a mesma prontidão até o fim. E isso é garantido pelo Espírito Santo de Deus. E essa esperança é a âncora da alma. É a âncora da alma. A gente pode fazer aquela comparação com o ímpio do primeiro salmo,
que é o moinho que o vento espalha. Bate um vento, vai para um lado, bate um vento, vai para o outro. Imagine nós, na nossa jornada, se o vento nos levasse para onde ele quisesse. Nós temos algo sólido para nos firmarmos, a âncora das nossas almas. Só o cristão, com a segurança dessa esperança, tem isso. Só o cristão. Então, hoje em dia, que tantas pessoas têm dificuldades psicológicas, emocionais, por não terem uma solidez, não terem algo para se agarrar, que seja realmente firme. Tanta gente ao nosso redor está com extremas dificuldades, porque vem tempestade para todos nós. Vem momentos difíceis para cada um de nós. Só que quando vem a tempestade, só a casa fundada na rocha que permanece. Só quem tem fundamentos sólidos permanece. E qual é o nosso sólido fundamento? Nossa infalível segurança de fé está onde? O texto continua: fundada no sangue e justiça de Cristo, revelados no Evangelho. Você, na sua segurança de salvação, está fundado, está alicerçado no sangue e na justiça de Cristo. Em sangue e justiça de Cristo que estão revelados no Evangelho. O que eu estou dizendo é que você tem e deve ter plena certeza da sua salvação pelo fundamento do sangue de Cristo. Alguém pode ler Efésios 1:7 para novamente recobrarmos um pouco do que é esse fundamento desse sangue? Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. A redenção pelo sangue é o quê? Perdão. Perdão. Somos fundados na justiça. No sangue nós temos perdão, na justiça de Deus que é derramada sobre nós. Romanos 3:24. Alguém pode ler? Romanos 3:24. É justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Ou seja, nessa mesma redenção que há em Cristo, é por graça que nós somos tornados justos. Justos. 2 Timóteo 4:8. Olha o que isso gera em Paulo. 2 Timóteo 4:8. Todos que amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Então nós temos essa justiça que não é uma justiça de méritos, é de graça. Justiça por graça. Sangue que perdoa pecados. E aí a gente remastiga o que nós falamos na última aula. O que pode, para alguma pessoa, gerar alguma suspeita, alguma pessoa que crê em Cristo, gerar alguma suspeita de que ela não chegará aos céus, de que as portas dos céus fecharão? O que pode gerar em você medo de não ser aceito por Deus? O que pode gerar em você? O pecado, a falha, o nosso erro, as nossas más obras, isso pode gerar em você essa incerteza? Bom, qual o fundamento que sobrevive a um pecado? Qual é o fundamento que sobrevive a uma má obra? Como que alguém que peca ou comete algo mal pode ter certeza da sua salvação? Qual que é o fundamento? Sangue e justiça. Aquele que erra, aquele que peca, mas está em Cristo, o seu sangue é perdão. Seu erro está perdoado. Você consegue remastigar essa informação? Dizer para você mesmo, nesse momento, meu erro está perdoado no sangue de Cristo. Isso te dá mais segurança?
Eu sou chamado de justo e há a coroa da justiça me aguardando, mesmo com minhas falhas. Por quê? Porque eu estou alicerçado na graça dessa justiça, não na conquista dessa justiça. Não é porque eu corri mais ou porque eu sou mais talentoso que os outros. É no sangue e na justiça de Cristo. De Cristo. Tem maior possibilidade de segurança do que essa que foi revelada no Evangelho a nós? Tem algo que pode ser mais poderoso para soltar os fardos das justiças próprias? Nós estamos alicerçados no perdão. Tem mensagem mais maravilhosa em todo mundo? Tem mensagem mais maravilhosa em qualquer local do mundo? Não é, peraí, você tem que ser a melhor versão de si mesmo. Se você não for, você falha. Você tem que fazer as melhores coisas. Você tem que seguir essa ética. Você tem que obedecer. Tudo isso traz um peso. O que nós estamos falando de um evangelho, onde você é fundamentado e sobrevive às tempestades, às dificuldades, por Cristo, não por você. Por perdão. Por ser apagado o seu erro, não por você não errar. Por ser apagado o seu erro, e não por você não errar. Tem algo mais libertador, tem uma mensagem mais maravilhosa do que a mensagem da graça. Nossa segurança. Hebreus 6, já perceberam que Hebreus 6 também é recheado, né? Hebreus 6, 17 e 18. Hebreus 6, 17 e 18. Alguém pode ler? No meio dos nossos pecados, de todos os obstáculos, de toda a nossa falha, da nossa insuficiência, sabe? Quando a gente olha para nós mesmos e fala, não, realmente eu não sou suficiente para um céu de glória e perfeição, a gente corre. Corre para onde? Para Cristo. Nós que nos refugiamos nele, temos essa esperança. E aí nós somos firmemente encorajados. Isso é maravilhoso. Não é só encorajados. A ênfase é muito grande. Firmemente. Vocês estão solidamente encorajados. Por quê? Porque através de duas coisas imutáveis. E é impossível Deus mentir. Impossível Deus mentir. Então, na imutabilidade da sua promessa. E Deus não só prometeu, como Ele olhou para o seu povo e revelou isso. Eu juro. Aquele que não mente disse, eu juro que vou levar vocês aos céus. Apesar de você, eu juro. Você que está em Cristo, eu juro que vou levar vocês aos céus. Não é por você. É por Deus. Isso deve ser firmemente encorajado pelo Espírito Santo em nós. Nós devemos nos sentir firmemente encorajados nisso, ao estarmos refugiados nele. Você se sente firmemente encorajado? Você está firmemente encorajado nisso? Nesse alicerce? Você está firmemente encorajado na imutabilidade de Deus? No perdão? Na graça? O que ainda trabalha em nós? Continua o texto. Bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas. Então, temos uma evidência interna das graças do Espírito. 2 Pedro. Alguém leia 4 e 5. 2 Pedro 1, 4 e 5. 2 Pedro 1, 4 e 5. Dessa maneira, nos deu das suas vozes,
Então, por causa da promessa, empenhem-se. Alguém leia versos 10 e 11 do mesmo capítulo, 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E o 11? Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós entraremos no reino eterno e somos desde já convidados a empenhar-nos ainda mais para ricamente estarmos providos ao entrarmos. Porque esse empenho nosso, garantidos na promessa, garantidos nessa esperança, nos ajudam no quê? Consolidar o chamado e eleição. Consolidar chamado e eleição. É magnífico entender que Deus não volta atrás no seu chamado, Deus não volta atrás na eleição. Mas nós somos chamados a consolidar chamado e eleição. Tem como dizer que aquele que é chamado ou eleito vai afrouxar o seu chamado e eleição? Aquele que é chamado e eleito vai renunciar seu chamado e eleição? Não. É na segurança que ele tem que ele se empenha ainda mais em consolidar. É na segurança que nós temos que nós fazemos ainda mais, pela alegria do nosso chamado. E assim, consolidando chamado e eleição, jamais tropeçaremos. Empenhem-se hoje. A evidência interna ao realizar a vontade de Deus e ao buscar sua glória, ao amar sua santidade, empenhe-se hoje. Para ter essa evidência cada vez mais vívida, empenhe-se hoje. Empenhar-se no quê? Em fazer a vontade de Deus, em amar o próximo. Empenhe-se hoje em glorificar a Deus e anunciar o Evangelho. Empenhe-se hoje. Além dessa evidência interna pelo seu próprio empenho, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Então, alguns versículos aí de Romanos 8, o maravilhoso Romanos 8. Então, o Espírito testemunha também. Estão citados o 15 e o 16, mas vamos ler Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Já não há. Não é não existirá. Não é não existirá. Deixará de existir se você. Não. É já não existe. Já está apagada a condenação. Já está extinta a condenação daquele que está em Cristo. Já está extinta a condenação para os que estão em Cristo. Versículo 11. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então não há mais condenação e há garantia de vida. Mesmo você que pode um dia enfrentar a morte, o caixão, o sepultamento, há a garantia de que o Espírito dará vida. A garantia está no Espírito daquele Deus que deu vida ao próprio Cristo, que ressurgiu ao próprio Cristo, que ressuscitou Jesus. Então há garantia de que não há mais condenação e há garantia de que há vida eterna. Para quem? Aqueles que estão em Cristo, habitados pelo Espírito. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O motivo é que somos filhos de Deus. Quem são estes filhos? Os que são guiados pelo Espírito.
Versos 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. O ponto que nós tocamos na última aula não é um espírito de temor, não é um espírito de medo. Preciso ter medo de não fazer a coisa errada, senão vou ser lançado no inferno. Esse é o evangelho. Não. Não é um espírito de escravidão no medo e no temor, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A evidência do Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E aquele que é filho receberá a vida. Aquele que é filho já não tem condenação. Como então confirmo que sou filho? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Não há condenação, nem medo, nem escravidão, mas garantia aos filhos. E o Espírito testemunha internamente que somos filhos. O que o seu Espírito tem testemunhado para você? Você é filho de quem? Segundo o testemunho do seu Espírito recebido. Que você é filho dos prazeres deste mundo, filho do ódio, filho da mentira, filho da imundícia sexual, filho da inveja, filho do dinheiro, ou tem recebido o testemunho do Espírito de Deus, de que você é filho de Deus? Recebendo esse testemunho do Espírito de Deus, último trecho deste capítulo. E, como fruto disso, o que frutifica disso, o resultado disso, mantém o nosso coração humilde e santo. Então, resultado desse testemunho, resultado dessa segurança, nós temos o nosso coração humilde e santo. 1 João 3, de 1 a 3. 1 João 3, de 1 a 3. Alguém pode ler? Então existe um grande amor sendo visível para todo aquele que crê, ser chamado filho de Deus. Que grande amor ser chamado. E não só ser chamado naquela conjectura, mas de fato ser. Todos nós de fato somos filhos de Deus. Estes que estão em Cristo são filhos de Deus. Esses que colocam sua esperança em Jesus, no seu sangue e na sua graça, não nos seus próprios méritos, obras, obediência, bondade, são filhos de Deus. E isso nos garante que nem foi manifestado aquilo tudo que haveremos de ser. Ainda não. Ainda não vimos tudo o que isso fez em nós. Ainda não vimos tudo o que Cristo fez por nós. Ainda veremos mais. Ainda veremos mais. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. E enquanto não se manifesta, aquele que tem essa esperança, purifica-se. Purifica-se. Então isso gera em nós um coração humilde. Opa, eu não sou tudo aquilo ainda. O que serei em Cristo e pelo mérito de Cristo, não pelo meu. E um coração santo. Se eu tenho essa esperança de ver quem Cristo há de me fazer no dia final ainda, eu vou me purificar até lá. Eu vou me preparar. Se haverá esse grande casamento, vou desde já me preparar para o dia. Vou buscar santidade. Então, os desafios que nós temos nesses primeiros capítulos, esses primeiros pontos aqui do capítulo 18,
Que Deus elimine o medo. Que Deus elimine o medo de não sermos aceitos, o medo de não chegarmos aos céus, o medo de sermos rejeitados por Deus, e nos dê a segurança na graça, no perdão. Segurança no perdão. Também que o Espírito Santo testemunhe a nossa filiação com o Pai. Que o Espírito Santo testemunhe a nós que somos filhos de Deus. E que o nosso coração busque ser humilde e santo em Cristo. Busque ser humilde e santo em Cristo. Então, eu gostaria de solicitar que vocês, vamos fazer em trios oração para encerrarmos. Então, 3 orações ou uma oração com esses 3 motivos. Tirar o medo. Atenção, que Deus tire o nosso medo de não sermos salvos. E nos dê segurança. Então, tirar o medo, que testemunhe da nossa salvação com o nosso espírito, que o Espírito de Deus testemunhe a nossa salvação ao nosso espírito. Então, tirar o medo, testemunhar e santificar. Um coração que se santifica, que a gente busque fazer a vontade de Deus. Tirar o medo, testemunhar e santificar. Vá com o seu trio ou quarteto e comece a orar. Uns pelos outros oremos.